era a menina correta, fazia tudo bem, tinha boas notas. Mas a questão, a uma certa altura da vida, foi porque é que eu me porto assim bem, não é? Tinha feito a preparação para o Crisma e cheguei a fazê-lo, só que sentia que faltava alguma coisa, que eu não estava a ser muito coerente, não estava a ser verdadeira. Foi precisamente no dia do Crisma, a minha madrinha deu-me de prenda ao jantar, fizemos uma grande festa e ela deu-me de prenda um iuquete do catecismo, que falava sobre precisamente a confissão e sobre como é bom receber esse abraço. Falava sobre nós já estarmos perdoados, mas quando não nos vamos confessar é como se deixássemos um abraço do filho que chega à casa do pai. Pronto, esse abraço fica por receber se não me for confessar. E a partir daí alguma coisa começou a mudar. Eu pedi ajuda a um primo meu, mais velho, e eu pedi-lhe ajuda para me mostrar esses grupos todos. Focolares, jesuítas, já tinha sido escoteira, portanto fui beber um bocadinho a cada fonte e uma das fontes a que eu fui foi o Centro da Obra, cá em Braga. Comecei a ir uma vez por semana com uma amiga minha da escola, só que um dia, numa dessas aulas, a minha amiga, que me dava essa aula, convidou-me a ir ao oratório e quando dei por mim estava quieta, sentada, a olhar para o sacrário, sem saber muito bem o que fazer, que foi marcante. Eu fiquei também só ali na presença de Deus e só depois é que me apercebi que tinha acabado de ter um diálogo íntimo. Mesmo não tendo dito nada, estava na presença dele. Foi como estar com um amigo, através de estar com uma amiga. Quando uma pessoa aprende a rezar ou começa a rezar, naturalmente isso transborda e queremos dar isso aos outros. O reflexo da caridade é o apostolado, eu costumo sempre dizer, é o serviço aos outros. Na obra tive muitas ocasiões em que pude experimentar isso com uma missão país, pude conhecer este projeto de voluntariado universitário, que pude fazer ao longo de 3 anos, um ano em Viana do Alentejo, outro em Figueirós dos Vinhos e o 3º ano ali perto de Aveiro, no Monte, já como chefe, e pude perceber que, dando aquilo que eu recebia aos outros, acabava por ficar ainda mais rica. Eu vou fazer uma corda para cada um e cada um senta-se na cadeira que eu tocar, no banco. Pode ser? Depois esta e esta. Foi quase! Estudo música todos os dias e tento, através disso, captar, através das coisas sensíveis e levar as almas até Deus, costumo sempre pensar assim. Como no apostolado, aquilo que me deram a conhecer, Jesus e a Igreja, essa grande família, e eu quero dar aos outros, também com a música. Aquilo que me ensinaram, eu quero ajudar os outros a conseguir. Nessa medida, sou artista. Se o meu instrumento não estiver afinado, a minha música nunca vai sair afinada. Da mesma maneira, se eu que sou instrumento de Deus não for mandada para a revisão com regularidade, se eu não me deixar afinar, então o esforço por fazer música bonita vai ser ainda maior. Não que não seja possível, e foi possível a minha vida toda até, por exemplo, ao Crisma. Eu não me ia afinar com muita regularidade, mas lá fazia as coisas bem. Só que elas são verdadeiramente bonitas e são coisas verdadeiramente boas a partir do momento em que eu as posso levar ao meu luthier, que é Deus, que é Jesus na oração. A obra é uma bengala, é um trampolim, uma ponte para a minha vida com Jesus.